em nossa vida. Meus irmãos, eu vos convido a se colocarem de pé, por gentileza. Abram a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Leamos a partir do verso de número 24. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Quero aproveitar a oportunidade para a gente encerrar o nosso estudo nosso estudo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7. Ministrando nesta noite a última parte do Sermão do Monte pregado por Jesus. Abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Os irmãos que acharam, confirmam, dizendo amém. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Meus irmãos, tome seu assento, por gentileza. Nesta noite, queremos assim louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Se você puder manter a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 7, verso 24. Essa parte que nós lemos, ela é considerada a conclusão do sermão de Jesus. É considerada o texto em que Jesus ele está fazendo as aplicações de tudo o que ele falou. E por isso ele começa: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Aquilo que ele pregou no capítulo 5, capítulo 6 e também no capítulo de número 7. Jesus está dizendo que todo aquele que ouve estas minhas palavras, eu o comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouviu a minha pregação, ouviu o meu ensino e não coloca em prática, eu comparo a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. A aplicação de Jesus do seu sermão é simples, mas enfática. A aplicação do sermão de Jesus é contundente, porque ele diz que todos os que ouvem, eles têm uma base diferente, têm raízes diferentes, têm uma estrutura diferente por causa que eles observam, eles ouvem e praticam a palavra de Deus. A pergunta que nós devemos nos fazer, tendo em vista a pregação de Jesus, a conclusão e as aplicações da mensagem de Cristo, é: que tipo de edifício nós somos? Que tipo de construções nós somos? Que tipo de casa nós somos? Aonde nós estamos alicerçados? Qual é a nossa base?
Aonde está firmada a nossa estrutura? Aonde nós estamos fincando os alicerces da nossa casa? Será que as nossas bases estão bem profundas e firmadas na rocha? Será que as nossas bases estão firmadas na rocha? E aqui é importante frisar que geralmente a palavra rocha na Bíblia prefigura Deus e algumas vezes também prefigura Cristo. Mas aqui nesse texto a palavra rocha é uma referência à palavra de Deus. É uma referência à pregação de Jesus. É uma referência a tudo aquilo que Jesus acaba de proferir, acaba de pregar. Portanto, a pergunta que eu estou vos fazendo é: você está firmado na palavra, que é a rocha aqui nesse texto representada? Nós precisamos, irmãos, estar com a nossa vida pautada e alicerçada na poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. E eu gostaria de, nesta noite, chamar a sua atenção para nós olharmos alguns contrastes que há entre esses construtores. Depois olharemos também as semelhanças que há entre eles e, por fim, analisaremos os resultados diferentes que eles tiveram. Em primeiro lugar, vejamos, irmãos, as semelhanças ou vejamos os contrastes que há entre esses construtores. Ao ler esse texto, fica claro para a gente, ao observar esse texto, fica evidente diante de nós alguns contrastes que há nesses dois construtores. Quando Jesus diz no verso de número 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, aqui nós encontramos o primeiro contraste entre esses dois construtores. Aqui nós temos dois tipos de ouvintes. Nós temos o ouvinte que escuta e pratica, e nós temos o ouvinte que escuta, mas não pratica. Aqui está um contraste entre eles. São dois tipos de pessoas que lançam bases diferentes, que estrutura sobre um alicerce diferente. Primeiro, aquele que pratica, aquele que ouve a pregação e procura aplicá-la no dia a dia. É aquele que ouve a mensagem e diz: é disso que eu preciso aplicar esta verdade, eu preciso guardar esta verdade, eu preciso viver esta verdade. Infelizmente, irmãos, embora essa seja a conclusão da pregação de Jesus, obediência à palavra, nós vivemos uma geração onde não quer obedecer. Nós vivemos uma época em que poucas pregações mencionam, inclusive, a obediência. Nós vivemos uma época em que se prega sobre diversos assuntos, mas está escasso nos altares a pregação que convoca o povo à obediência, a pregação que convoca o povo a se submeter, se curvar e obedecer a palavra de Deus. Nós vivemos uma época em que as pregações que mais são pregadas nos altares é a pregação da prosperidade, é a pregação de que você vai alcançar, é a pregação de que você será abençoado, é a pregação em que você vai deixar de andar de bicicleta para voar, é a pregação que você vai estar no palco, é a pregação que coloca você nada mais, nada menos do que uma estrela, é a pregação que exalta você. Mas aonde estão as pregações que convoca a igreja a um caminho de obediência, que convoca a igreja a um caminho estreito, a uma porta estreita, um caminho que leva para o céu, um caminho de obediência? Onde estão as pregações que falam da obediência, irmãos? Muitos se pregam hoje sobre versículos chaves. Nós vimos as repetições constantes de versículos chaves. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não pode pregar
sobre o que a Bíblia fala a respeito de prosperidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não podemos tornar a prosperidade a única mensagem, a mensagem central da nossa vida, a mensagem central da igreja precisa ser uma mensagem bibliocêntrica, onde se prega toda a Bíblia e não apenas parte dela. E uma das partes que a Bíblia também nos ensina é o caminho da obediência, é o caminho onde nós precisamos renunciar o pecado, é onde nós precisamos tomar a cruz e seguir a Jesus, sendo santo como santo é o Senhor, porque a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o caminho para o céu é um caminho de obediência, é um caminho de santificação, é um caminho de renúncia, é um caminho de separação, é um caminho diferente para a glória do Senhor. É por isso que Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, em outras palavras, aquele que obedece à minha pregação, aquele que obedece ao meu ensino, eu comparo a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, que edificou a casa sobre a palavra. Mas o contraste desse ouvinte é aquele que ouve, mas não pratica. É aquele que ouve, mas não cumpre. É aquele que ouve, mas não obedece. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de grande desobediência à palavra de Deus, de grande desobediência aos mandamentos do Senhor. E as pessoas hoje, irmãos, pecam descaradamente. Elas vivem desobediência descaradamente. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, eu passei a semana inteira sonhando em estar aqui no culto do domingo, o senhor vem falar para mim de pecado, de obediência, de renúncia, de que eu preciso obedecer, e você queria que eu falasse o que para você? Você queria que eu passasse um bálsamo e massageasse você? A pregação, irmãos, precisa confortar os perturbados, é verdade, mas precisa perturbar aqueles que estão no comodismo, aqueles que estão muito confortados. Nós precisamos nesta noite olhar para aquilo que diz a palavra de Deus. E Jeremias capítulo de número 7, verso 24 diz: mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram em seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Você sabia que toda vez que você não segue a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, você não anda para frente, você só anda para trás, você não avança, você só retrocede. Eu costumo dizer que o crente que não obedece a palavra, ele é feito um caranguejo, anda de lado e para trás, mas para frente nunca. Ele não consegue avançar, progredir, porque ele não obedece a palavra. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, ele começa a avançar, a crescer, ele começa a progredir para a glória do Senhor Jesus. O segundo contraste que nós temos entre esses construtores, irmãos, é que nós temos aqui um construtor prudente e nós temos aqui um construtor insensato. O construtor prudente, irmãos, é aquele construtor inteligente, é aquele construtor sábio, é aquele construtor atento, é aquele construtor sensato. Eu concordo com o pastor Hernando Dias Lopes, quando faz a exposição de Mateus 7, ele diz que o construtor sábio investe no fundamento, ou seja, investe naquilo que ninguém vê, para dar segurança à casa na hora da tempestade. Irmãos, quem é sábio investe naquilo que ninguém está vendo, investe naquilo que ninguém está visualizando, mas ele está gastando tempo ali. Às vezes alguém olha e diz assim: fulano está trabalhando tanto, não estou vendo o resultado, mas ele está investindo na base, ele está investindo nos fundamentos, porque somente tendo uma base segura é que nós podemos atravessar com segurança na hora da tempestade.
É preciso, irmãos, sermos esse construtor inteligente, construir a nossa vida sobre uma base sólida, ser prudente, investir no fundamento. O segundo construtor, irmãos, ou seja, o contraste desse construtor é o construtor insensato. Jesus vai usar aqui a palavra insensato. Em algumas versões você vai encontrar a palavra imprudente, mas observe, irmãos, que a palavra insensato aqui nesse texto está fazendo uma referência àquele que é tolo, aquele que age tolamente, aquele que é estúpido, é aquele que ele age sem razão, falta nele a percepção daquilo que é bom, ele não consegue analisar as coisas, ele tem um olhar muito imediatista, ele vê as coisas muito de imediato, no aqui, no agora, ele não consegue ver o futuro, ele não consegue olhar adiante, então ele começa a fazer as coisas sem percepção do que é bom, sem razão das coisas. O insensato, irmãos, é aquele que busca felicidades imediatas. O insensato é aquele, irmãos, que ele está preocupado em fazer aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Está assim de gente, irmãos, fazendo aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Nem sempre o que é certo nos levará a ter grande sucesso, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é certo, irmãos, porque senão trilharemos o caminho do insensato, o caminho do imprudente. Infelizmente, o insensato, irmãos, ele dá mais atenção àquilo que é dar lucro do que aquilo que é digno. O insensato valoriza resultados mais do que os meios. O insensato está mais preocupado em que todos vejam como a sua construção cresceu do dia para a noite, do que nas bases que ele está investindo para aquela construção. Porque o insensato, irmãos, ele vai buscar o caminho mais curto. O insensato gosta de trapacear, o insensato gosta de tirar vantagem. O insensato, irmãos, ele se preocupa muito com o presente, mas não faz planejamento para o amanhã. Ele só pensa em construir agora, esquece que vem chuva, esquece que vem tempestade, esquece que vem rios, e ele olha somente para o presente. O insensato se perde, irmãos, porque ele busca a facilidade das coisas, ele busca as coisas imediatas demais, ele se perde no caminho por causa dessa atitude. Nós temos aqui ainda, irmãos, dois tipos de alicerce. Nós temos um construtor que fez a sua casa sobre a rocha, e nós temos um contraste a esse, aquele que fez a sua casa sobre a areia. E aqui a gente pode ver nitidamente como é diferente, irmãos, quem constrói na rocha e quem constrói na areia. Imagine, irmãzilda, a gente acompanhando e visualizando alguém cavando, Romero, na rocha, e alguém cavando na areia. Irmãos, é diferente, a construção é diferente, o processo de construir é diferente. Então veja, quem constrói na rocha, irmãos, é trabalho duro, é trabalho árduo. Quem constrói na rocha gasta tempo, gasta energia, gasta força. Quem constrói na rocha precisa ter paciência, precisa ser moderado com as coisas. Quem constrói na rocha, irmãos, trabalha duro, soa a camisa para conquistar, e por isso dá valor àquilo que conquista. Mas quem faz as coisas, irmãos, construindo sobre areia, é aquela pessoa que ela faz uma base insegura, ela faz num solo arenoso, ela constrói na facilidade, na rapidez. Ele busca beleza mais do que estrutura, ele busca beleza mais do que raízes naquilo que ele está fazendo, e eles terminam por valorizar mais a aparência do que o caráter, mais os dons do que o caráter, e eles buscam, irmão, encurtar caminho, eles querem alcançar de imediato, porque quem está construindo na areia, irmãos, quem sabe dá para cavar a base até com a mão, não precisa nem de ferramenta, meu querido
irmão Rogério, não precisa nem de ferramenta, dá para cavar com a mão e fazer a construção rapidinho, enquanto o outro ainda está cavando na rocha. Mas, irmãos, o apressado, já dizia minha mãe lá no interior, ele come cru. O apressado come cru e ainda come quente, queima a boca, porque se apressa demais. Mas o prudente é alguém sábio, é alguém sensato, é alguém que vigia, é alguém que tem cuidado e se planeja naquilo que está fazendo. Eu me lembro que um dia, irmãos, eu não sei se você conhece ali aqueles caminhos ali da estação de Cosme Damião. E ali, outrora, alguns carros, algumas motos podiam circular por dentro da estação. Eu me lembro que eu vinha com um carro ali e um camarada atrás apressado, buzinando, reclamando, querendo cruzar, só que é cheio de curva. Não dá para fazer ali uma ultrapassagem. Ele buzinando atrás, reclamando, querendo correr, querendo passar. E eu me lembro que quando a gente chegou na entrada da estação, eu então fui pelo caminho, pela lateral, por fora, e ele apressado acelerou por dentro. Ele acelerou, dava para ver ele indo embora. Ele foi embora por dentro, só que a estação havia fechado a parte de dentro. Aí quando ele chega lá na frente, ele precisa dar a volta e fazer todo o percurso de novo. Porque quem encurta caminho, uma hora vai quebrar a cara. Uma hora vai se dar mal. Uma hora vai ter que lidar com a realidade das coisas. Quando a tempestade vem, as lutas vêm, elas vão ter que encarar a realidade do que estão fazendo. Aqui nós temos, irmãos, dois tipos de resultado. Veja que nós temos aqui um alicerce que é resistente, uma base que é resistente, capaz de suportar as tempestades. Mas nós temos uma outra base frágil, que é levada pelas dificuldades, que é levada pelas tempestades, que é o pé do vento, da água e da chuva. A casa cai porque não tem base, não tem estrutura, não tem alicerces. Por isso ela perde, ou seja, não tem um alicerce sólido. Meus irmãos, nós ainda temos aqui nesse texto, depois desses contrastes entre os construtores, nós temos ainda a semelhança entre eles. Eu gostaria que você analisasse comigo a semelhança entre esses construtores. Eu sei que você conhece esse texto de cor e veja, irmãos, como há semelhança entre eles. Com certeza você já deve estar pensando em alguma semelhança entre eles. Olha a primeira semelhança. Todos os dois, eles eram ouvintes. Todos os dois. Estavam lá ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo o sermão de Jesus. Participaram do sermão do monte. Os dois estavam ouvindo. Ambos escutavam. Ambos ouviam a pregação. Isso é uma semelhança entre eles. Eles estavam lá ouvindo Jesus falar, escutando a pregação de Jesus. Em outras palavras, irmãos, ambos são crentes, gostam de ouvir a pregação, se emociona com a palavra, chora com a palavra. Ambos frequentam o culto de Jesus. Ambos escutam a pregação de Jesus. Ambos estão lá atentamente ouvindo o que Jesus está falando, mas um escuta e pratica, o outro não, embora os dois estejam ouvindo. Porque escutar não é suficiente. Ouvir uma boa pregação, um bom louvor, participar de um bom culto não é o suficiente. Não basta ser apenas ouvinte. Ambos escutaram. Aqui nós temos uma outra semelhança, irmãos. Ambos são construtores. Todos dois estão construindo. Embora um construa na rocha, o outro construa na areia, mas ambos estão construindo. Os dois estão empenhados em projetos. Os dois estão empenhados em construir. Olha a outra semelhança entre eles. Ambos fizeram alicerce, sim ou não? Sim. Embora um fez um alicerce na rocha, o outro cavou na areia, mas os dois fizeram. Um estava preocupado em fazer bem feito, o outro tanto faz. Então veja que ambos fizeram alicerces, irmãos. Ambos acharam que era importante construir a sua casa fazendo um alicerce. Só que um fez um alicerce gastando tempo, trabalho, energia, esforço. E o outro preferiu economizar tempo.
O outro preferiu economizar esforço. O outro preferiu construir na areia. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Geralmente quem constrói na areia gosta de rir, de criticar quem constrói na rocha. Geralmente quem constrói na areia, ele fica rindo de quem está construindo na rocha. Ele olha para quem está construindo na rocha e diz, tu ainda está na base, eu já fiz a base. Ele gosta de olhar para quem está construindo na rocha, dizendo, tu ainda estás aí, eu já estou terminando as paredes. Ele gosta de olhar para quem está construindo na rocha e dizer, olha, já vou colocar o telhado, hein? Ele gosta de olhar, tu está há quanto tempo no ministério? 1 ano, 2 anos, ainda é membro, é obreiro, não ganhasse nenhum título ainda está na mesma função. Porque eles gostam, irmãos, de status. Eles gostam que as pessoas passem e vejam, olha a casa que eu já construí, mas eles não fizeram base. Mas eles gostam de criticar quem está fazendo com base. Tem pessoas que estão numa pressa terrível, né, para obter as coisas, para alcançar as coisas, e esquece de fazer uma boa base. Se alguém está te criticando porque você está fazendo uma boa base, deixa ele te criticar. Te preocupa com a tua construção, aleluia. Porque você está fazendo com planejamento. Você está crescendo de maneira natural, de maneira como Deus quer, do jeito que Deus quer. Ei, Jacó viu, irmãos, foi uma escada, não foi uma escada rolante não, viu? Ele viu uma escada com degraus. Nós precisamos ter paciência com as coisas, saber esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, a maneira de Deus, porque a maneira de Deus trabalhar é melhor do que a minha, é melhor do que a tua, o jeito de Deus trabalhar é melhor. E se Deus disse construa na rocha, faça na rocha, porque o teu resultado será também diferente, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Não busque facilidade, irmãos. Se fosse fácil, as coisas, se fosse fácil, seria sacrifício. Mas como é difícil, é sacrifício. Eu me lembro que eu estava estudando para concurso quando um professor disse isso para mim. Aí ele disse, Bruno, vocês estão pensando que é fácil, é? Se fosse fácil era sacrifício, mas como é difícil, é sacrifício. Aí um aluno disse assim, mas professor, não tenho tempo para estudar, o que é que você faz de meia-noite às 4 da manhã? Porque aprender requer esforço. Eu só tenho uma frase semana na igreja para os irmãos, com incentivo para os irmãos lerem a Bíblia, que aprender não é automático. Você não pode pensar que aprende de forma automática. Ah, vou passear os olhos da Bíblia e já aprendi tudo. Quem disse a você que é assim? É preciso gastar tempo, é preciso investir esforço, é preciso dedicação, é preciso oração, é preciso clamor ao Deus dos céus, e Deus ilumina a tua mente e te dá sabedoria, e te dá crescimento, e te dá desenvolvimento. Deus, Ele contempla teu esforço. Aleluia. Irmãos, uma outra semelhança entre eles. Ambos sofreram chuva, rios e a tempestade. Ambos sofreram ventos, chuvas e rios. Ambos sofreram. Você vê aqui nesse texto claramente que a chuva caiu sobre o telhado de ambos. Você vê que os ventos bateram na parede de ambos. Você vê que os rios bateram na base de ambos. Veja, irmãos, que os dois sofreram as mesmas consequências. Os dois tiveram as mesmas provações. Os ventos assopraram. Ventos de várias direções bateram em suas paredes. A chuva caiu no seu telhado. Os rios bateram na sua base. Eu estou dizendo com isso aqui porque às vezes a gente pensa que por ser cristão a gente é um privilegiado dentro do campo do sofrimento, não é assim? A gente pensa assim, agora eu sou crente, agora eu não sou mais assaltado, não sofro mais acidente. Não é assim? Eu me lembro quando eu sofri um acidente, o irmão chegou para mim chorando, com lágrimas nos olhos, assim, pastor, eu não imaginava que o senhor pudesse sofrer um acidente assim, eu sou melhor do que quem?
Porque da mesma sorte que a casa na areia sofreu chuva, ventos e água, eu também posso sofrer, mesmo que eu esteja construindo na rocha. Então, pare com essa visão romântica de que porque você é cristão, aí você não vai passar por chuva, não vai passar por tempestade, não vai sofrer águas na sua base. Pare de ficar com essa visão romântica de que ser crente é passear por um tapete aveludado, engrinaldado de flores. Pare de achar que porque você é crente você não sofre, você não tem crise, não tem problema. O esposo não te tira do sério. A esposa não te tira do sério. Não pense que porque você é crente, seu filho não faz uma trela, não te perturba, não te inquieta. Não pense que porque você é crente você não vai passar por dificuldades, por lutas, por problemas. Porque a Bíblia diz que da mesma sorte que sofre o justo, sofre também o ímpio. Então, sofremos da mesma forma, passamos pelas mesmas lutas. Olha o que diz Eclesiastes 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim o que sacrifica, ou seja, aquele que cultua, como aquele que não cultua. Ou seja, aquele que adora e aquele que não adora. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como que teme ao juramento. Ambos passam por tudo isso, por provações. Todos passarão por provações. Passarão por dificuldades. Mas pastor, se eu sou crente e passo por dificuldade, então é melhor... É assim que alguns pensam, né? Se ser crente passa por dificuldade, a diferença, irmãos, é que um passa com Jesus, o outro passa sem. Eu vou repetir, a diferença é que um passa com Jesus e o outro passa sem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando te lançarem na fornalha, o quarto homem estará contigo. Quando te lançarem na cova dos leões, Deus manda o anjo fechar a boca, porque ele está contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, você não está sozinho nesta provação, você não está sozinho nessa tempestade, você não está sozinho nesta luta. Deus está contigo lado a lado, Ele peleja a tua causa, Ele peleja por você, Ele está contigo para te dar vitória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Me faz lembrar, irmãos, quando um pastor contava um testemunho de que no banheiro de um aeroporto chega um empresário muito rico, desesperado, inquieto, brigando no telefone, esculhambando o seu funcionário do outro lado da linha e dizendo um monte de palavras, estressado com os problemas. Ele entra no sanitário, entra no banheiro, irado, chutando a porta do banheiro. E quando ele entra, irmãos, ele encontra um homem ajoelhado na bacia do banheiro, lavando a bacia do banheiro. O homem era crente e ele cantava: ele vai além da medicina. Aleluia, ele louvava a Deus, e ele cantava a Deus, e ele salmodiava a Deus. Sabe por quê? Porque o não crente, isso é atitude de não crente, que não entende quem é Jesus.
quando as coisas apertam, quando o vento sopra, a chuva cai, os rios batem na base, ele quer se jogar debaixo de um caminhão, quer pular da ponte, ele quer se matar, ele quer tirar a vida. Mas quem teme a Deus, irmãos, louva a Deus mesmo dentro do cárcere como Paulo, e Deus manda terremoto. Quem entende quem é o Senhor, ele sabe, eu estou passando por esta prova, mas logo, logo eu vou cantar o hino da vitória. É só um momento. Deus está falando com você, não se desespere, espera no Senhor. Espera no Senhor, tenha paciência. E aqui nós temos, irmãos, resultados diferentes. A chuva caiu sobre a casa edificada sobre areia. A chuva caiu sobre ela, as águas bateram na sua base, os ventos sopraram e ela foi influenciada pelos ventos, pela chuva, pela tempestade. Elas são pessoas instáveis, elas são pessoas que estão cocheando em dois pensamentos. O vento leva, eles são os eúticos da vida que estão na janela. Às vezes, irmãos, essas pessoas, elas quando veem a pequena nuvem de uma tempestade se aproximando, já bate um desespero total, já bate uma agonia total, e elas então são levadas pela tempestade, são levadas pelos ventos, são levadas pelas dificuldades, são levadas pelas lutas, porque não construíram sua casa sobre a rocha. Diferente de quem constrói na rocha, irmãos, porque quem construiu na rocha tem um resultado diferente. Caiu a chuva, bateu os ventos nas suas paredes, os rios bateram na sua base, mas eles permaneceram firmes, aleluia, porque quem está firmado na palavra, irmãos, o vento pode soprar, você pode até inclinar e parecer que foi destruído, mas quando o vento passar, você está de pé de novo, louvando, exaltando, cantando, fazendo a obra, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Veja que a questão não é sofrer, mas é como sofrer. O insensato sofre desesperado, se abala diante das dificuldades, mas o justo, ele passa, como diz o louvor, ele passa pela prova dando glória, aleluia, ele passa pela prova louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu concluo esta palavra fazendo para você as mesmas perguntas iniciais. Aonde você está alicerçado? Como está a estrutura da tua casa, da tua vida espiritual? Nós precisamos, irmãos, urgentemente analisar aonde nós estamos construindo a nossa vida. Será que nós iremos permanecer de pé na hora da tempestade? Será que nós vamos permanecer firmes na hora das dificuldades? Será que nós vamos perseverar em meio às lutas? Ou será que nós iremos nos entregar? Iremos perder o foco, perder a visão, perder o reino, perder aquilo que Deus tem planejado para nós por causa das dificuldades? Faça uma autoanálise nesta noite. Aonde você tem construído a sua vida? Aonde você tem construído a sua casa? Incline sua cabeça.